Boa noite, irmãos. Boa noite a todos os meus queridos. Estamos aqui mais uma vez para a transmissão do nosso devocional. Ontem tivemos alguns probleminhas, não sei se posso chamar de problemas técnicos, mas o que nós identificamos é que o Facebook ele está fazendo, algumas atualizações e o sistema precisa se adaptar a elas, E nosso computador, ou pelo menos o meu Facebook, a minha página do Face ainda precisava se adaptar, se ajustar ao novo sistema. E eu creio que conseguimos fazer a transmissão ali do Ministério do Culto Infantil, do Colégio Batista, agregado com o da nossa igreja, não é verdade? E foi uma grande bênção, dona Érica, mas nós ficamos muito contentes de ver um número tão grande de pessoas ali assistindo a transmissão do nosso tempo ali com as crianças. E hoje à noite espero que não seja diferente. Eu já vi ali algumas pessoas entrando, a irmã Rosa, o irmão Israel e a irmã Giovana dando o primeiro boa noite ali da noite aqui, e outros com certeza estarão entrando e se conectando. Eu gostaria de pedir uma coisa para você, mas eu gostaria que você fizesse isso com a maior alegria do mundo. Eu gostaria de pedir que você compartilhasse na sua página do Face a nossa transmissão. E aí, por conta disso, os seus amigos, eles também poderão, assim, acessar a nossa transmissão e serem abençoados pela palavra de Deus. Portanto, mais uma vez, eu aqui, o pastor Wagner de Barros, pastor da Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. Nossa transmissão agregada com a transmissão ali no Facebook também da igreja, Segunda Igreja Batista Independente de Ribeirão Preto. E depois todas as nossas transmissões, cada uma delas, cada mensagem sendo lançada no YouTube, no canal do YouTube da igreja, Segunda Igreja Batista Independente. Todas essas transmissões, seja ao vivo ou depois, então você tem acesso, você pode assistir novamente, você pode compartilhar com pessoas. E o nosso desejo, acima de tudo, é que Deus use as nossas vidas aqui, certo? Para sermos uma bênção para a sua vida aí, aonde você está. E que, muito mais do que nós, pois somos apenas instrumentos, só servos, mas que a palavra de Deus, ela possa ser uma bênção para a sua vida aí, certo? A Escritura não volta vazia, quando encontra de verdade um coração pronto para ouvi-la, crer nela e praticá-la. Portanto, dia 2 de junho do ano de 2020, mais uma vez estamos aqui para um devocional da palavra do Senhor. Hoje à noite nós vamos em Lucas capítulo 19, versículo de número 10. E que o Senhor possa ser glorificado nessa noite. Vamos orar. Pai, obrigado por tua palavra. Obrigado, Senhor, pela liberdade religiosa que temos em nosso país. E que hoje à noite cada um possa ouvir atentamente e realmente permitir que a palavra de Deus transforme a sua vida. Faça de nós, ó Pai, ouvintes e praticantes. No nome de Jesus oramos. Amém. Lucas capítulo 19, versículo 10, diz a palavra de Deus. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Essa passagem bíblica ela é referente a Zaqueu e a conversão daquele publicano, daquele homem. Todo mundo conhece muito bem a história de Zaqueu. Ela se tornou até, tem se tornado uma história contada para as crianças. E no final dessa história, depois de Zaqueu ter se convertido e toda a sua casa também ali ter se convertido, nós vemos que o Senhor Jesus ele faz essa declaração tão importante. São apenas praticamente 3 frases ali, algumas palavras, e de repente ali no final de todos aqueles fatos relacionados à conversão daquelas almas, o Senhor Jesus vem e diz: pois o Filho do Homem veio buscar e salvar aquele que estava perdido. Hoje à noite nós vamos falar sobre algo que o Senhor Jesus Cristo deixou muito claro na sua vida. Hoje à noite o nosso tema é: ame seus objetivos. Ame seus
objetivos. Jesus tem um ministério perfeito. A verdade é que quando nós olhamos para Jesus Cristo, o ministério dele é um ministério sem falhas, sem erro algum. E a verdade é que a igreja do Senhor Jesus, ela desde que ela foi fundada, ela tem se ocupado em pregar a mensagem de Cristo, a história de Cristo, o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E também a grande verdade é que se o arrebatamento não acontecer, a verdadeira igreja vai continuar pregando Jesus Cristo como único Senhor e suficiente Salvador pessoal. Isso é uma grande bênção. Na verdade, é uma grande bênção porque nós vemos então que em Cristo existe assunto para toda a eternidade. Nós sempre, parece que quando lemos os evangelhos, lemos a palavra de Deus, a impressão que dá é que nós sempre descobrimos algo a mais sobre Jesus Cristo. A palavra de Deus nos diz que se fosse registrado nos livros tudo aquilo que Jesus Cristo fez, não caberia no mundo. Olha só, né, que hipérbole, que perfeito exagero, mostrando assim que de verdade Cristo, ele fez tanto, tanto, tanto. Então nós vemos assim que quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus Cristo, nós vemos que Jesus Cristo veio para realizar, concretizar o objetivo da sua vinda, do seu ministério. E baseado naquilo que Cristo fez, eu creio que também nós temos que ter objetivos na nossa vida. E por conta disso eu vou trazer um devocional com este título. Querido irmão, você que está me ouvindo, ame seus objetivos. Jesus Cristo amava seu objetivo. Isso ficou bem claro no seu ministério. Ele amava, ele amou, e com certeza hoje, ainda olhando para trás, o Senhor Jesus, ele ama tudo aquilo que ele fez. Meu amado, hoje à noite, olhando para Cristo, que é o nosso maior exemplo, hoje à noite, no nosso devocional, nesses 22 minutos que temos a partir de agora, eu quero falar sobre ame seus objetivos. Devemos viver então nesse mundo amando os nossos objetivos, desde que o Senhor esteja neles, se agradando deles, sendo louvado, honrado e glorificado através deles. Sem mais, o que Jesus Cristo nos ensina? Hoje à noite vamos falar sobre ame seus objetivos. E que Deus possa nos instruir. Em primeiro lugar, ame seus objetivos, pagando o preço do esforço. Pagando o preço do esforço. A passagem bíblica nos fala, pois o Filho do Homem veio buscar. Veio buscar. Nós já paramos para pensar sobre qual foi o preço que Jesus pagou, se esforçando para vir aqui, para nos salvar? A grande verdade é que a Bíblia diz que ele veio buscar. Esse era o objetivo de Cristo. Ele veio buscar. Então a grande realidade que nós aprendemos em primeiro lugar é que quando nós temos um objetivo nas nossas vidas, nós temos que entender que para alcançar este objetivo, essa meta, nós vamos pagar um preço. Nós vamos pagar. Isso faz parte. A pessoa que está se formando numa faculdade, ou num curso, ou na escola, seja onde for, ele está pagando um preço, não é mesmo? Ele está pagando um preço. Você que está tentando conquistar alguma coisa, mesmo na área material, a sua casa própria, a reforma da mesma, ou um veículo, seja ele qual for, você também, né? Você se esforça, você paga para aquele objetivo. E assim, em tudo nós poderíamos aplicar nas nossas vidas. O Senhor Jesus Cristo, ele para nos redimir, para nos salvar, ele pagou um alto preço. Nós já poderíamos falar, claro que a gente poderia falar só sobre isso no nosso devocional, mas nós já poderíamos falar sobre a sua vinda, deixando o lar da sua glória. Ele deixou o céu perfeito, ele deixou, né, a presença do Pai Celestial, e ele vem a este mundo, vil e pecador. A Bíblia diz que ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Olha o preço que ele pagou. Ele já veio e não tinha nem mesmo um lugar para o seu nascimento.
E depois, no seu ministério, a Bíblia diz que o Filho do Homem não tinha nem onde poder reclinar a sua cabeça. E por conta disso, acontece ainda o final, né, do seu ministério terreno, sendo morto ali na cruz do Calvário. 20 centímetros de espinhos foram cravados na sua fronte. Uma lança foi colocada ao seu lado. 39 açoites nas suas costas. Hoje eu estava lendo um comentário sobre o sacrifício de Cristo e acredita-se que mais ou por volta de 400 soldados cuspiram no seu rosto. A sua barba possivelmente foi puxada, foi arrancada. Tudo isso foi o preço que Jesus Cristo pagou para nos redimir. Então, quando nós temos um objetivo, nós temos que entender que nós vamos pagar um preço por aquele objetivo. Você, irmã, por exemplo, você, irmã que é casada, você sabia que para ser uma boa esposa tem que pagar um preço? Tem que pagar. A Bíblia nos fala que Deus deu a mulher para o marido para ser ajudadora, conselheira, mulher sábia, diz a Bíblia, edifica sua casa. Precisa pagar um preço. É fácil? Não, mas precisa pagar um preço. Você, marido, resolveu casar, resolveu realmente assumir um relacionamento de casamento, então você tem que pagar o preço, você tem que ser homem, você tem que ser o pastor da sua casa, você tem que ser o governante do seu lar, tem que amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Você então, se um dia abraçou este objetivo, então assuma a responsabilidade deste objetivo. Você, pastor, né? Agora, usando a minha ilustração, você aceitou o ministério, então pague o preço do ministério. Você precisa se empenhar, você precisa se dedicar, você precisa zelar. E assim nós poderíamos falar sobre tudo, tudo, tudo. Muitas e muitas vezes as pessoas querem alcançar objetivos na sua vida, ou eles resolvem ter alguns objetivos na sua vida, mas eles querem que tudo caia do céu, eles querem, não estão afim, melhor dizendo, de pagar preço algum. Nós, se queremos realmente glorificar a Deus nos nossos objetivos, nós temos que, como Cristo, pagar o preço. Nós temos que nos esforçar, nós temos que parar de reclamar e temos que fazer simplesmente isso. Não abdicar das nossas responsabilidades, mas fazer a nossa parte. Portanto, o nosso título hoje à noite é qual? Ame seus objetivos. Pare de reclamar dos seus objetivos, mas ame seus objetivos. Pare de realmente questionar os seus objetivos, mas pague o preço, uma vez que Deus confiou ele a você, ou talvez até mesmo antes de Deus confiar este objetivo a você, você escolheu esse objetivo para você mesmo. Pague o preço e se esforce, porque Cristo, quando colocou o objetivo de redimir, de salvar o pecador perdido, eu e você, ele pagou o alto preço. Mas nós temos que continuar, porque o título é então, ame seus objetivos como, em primeiro lugar, pagando o preço do esforço. Segundo lugar, ame seus objetivos. Segundo lugar, ajudando pessoas com esforço. Segundo lugar, então nós vemos que a Bíblia diz, e salvar o que estava perdido. Então Jesus Cristo, em primeiro lugar, ele veio, nós vimos, né? Pagando o preço. Segundo lugar, o Senhor Jesus Cristo veio ajudando com o esforço. Não apenas pagando com o esforço, mas ajudando pessoas com o esforço. Que bênção que é quando nos nossos objetivos não está ou está só a nossa pessoa, mas quando nos nossos objetivos também estão a vida de outras pessoas. Infelizmente, o mundo tem se tornado um mundo egoísta. Só vem a nós o teu reino. E as pessoas, a maioria das pessoas hoje, elas não vivem mais para ajudar pessoas, mas eles vivem apenas para realizar os seus próprios sonhos. E é por isso que existem tantas separações, tantos divórcios, porque o homem ele está pensando só nele, ele não pensa mais na esposa.
A mulher pensa só nela, ela não pensa mais no seu marido. Muitas vezes não há até o divórcio, mas vivem debaixo do mesmo teto, cada um com os seus próprios objetivos. E é bom aplicar sobre a questão do casamento, porque nós vemos que essa é uma área que o inimigo trabalha muito. E sempre nós falamos sobre isso, né, nas cerimônias, pelo menos que eu realizo de casamento, que o casamento ideal é quando um vive para o outro e os dois vivem para Deus. Casamento, então, é o quê? Ajudar pessoas. O casamento, por que Deus trouxe Eva para Adão? Para ela ajudá-lo e também ele ser uma bênção para ela. Filhos são dados também, né, para que os seus pais os ajudem a crescer nos caminhos de Deus e serem homens dignos e mulheres dignas nessa sociedade em que nós vivemos. Por que existe a igreja? Porque, por exemplo, que existe o ministério pastoral. O ministério pastoral existe para ajudar pessoas. E também os membros comuns da igreja, eles também vivem para ajudar uns aos outros e serem uma bênção. Meu amado, se o seu objetivo não está esta meta, não está este plano, eu estou vivendo nesse mundo para ajudar com muito esforço, com muito empenho, com muita dedicação. Se eu estou vivendo nesse mundo não para ajudar pessoas, mas apenas para mim mesmo, você realmente é um miserável, é um coitado e será sempre um infeliz. Porque a Bíblia diz que melhor coisa é dar do que receber. E o Senhor Jesus Cristo nos mostra isso. Ele veio o quê? Para buscar e salvar o que estava perdido. Se você observar o ministério do Senhor Jesus Cristo, todo o seu ministério do Senhor Jesus Cristo, ele estava sempre ajudando pessoas, ajudando pessoas, ajudando pessoas. Você é alguém que ajuda pessoas? Quando eu falo sobre ajudar, não é só sobre o ajudar material. Às vezes a pessoa que está precisando de ajuda, ela está precisando de um conselho. Às vezes ela está precisando de um sorriso. Às vezes ela está precisando de uma atenção. Às vezes ela está precisando de um abraço. Às vezes ela está precisando de um reconhecimento. Nós também somos muito cruéis, porque de certa forma, muitas e muitas vezes, nós ajudamos também quem nós queremos, não é verdade? E somos até um tanto quanto escolhemos a dedo quem queremos ajudar. O Senhor Jesus Cristo ajudava todos aqueles que entravam no seu caminho. Ele era sempre uma bênção para todas as pessoas. Tome muito cuidado, não seja criterioso, não seja até alguém que esteja assim cometendo algum tipo de preconceito sobre a sua mão estendida. Porque muitas e muitas vezes pessoas estão ajudando até estranhos e não ajudam gente da sua própria casa, do seu próprio lar, da sua própria família e familiares. Ajudando pessoas. Nos nossos objetivos, assim como Cristo, nós precisamos ajudar a salvar pessoas. Pode ser que você tenha alguém muito perto de você que esteja precisando de ajuda e você não está abrindo os olhos, não está enxergando que alguém está precisando de você. Quando é que os nossos objetivos devem ser amados? Quando você realmente deve se entregar aos seus objetivos? Em primeiro lugar, quando você está disposto a pagar o preço destes objetivos. Segundo lugar, quando você está disposto a ajudar pessoas, também você se esforça para ajudar essas pessoas, mesmo que o seu próprio eu, o seu próprio orgulho tenha que ser vencido, mas o seu objetivo, acima de tudo, é ser uma bênção para os outros, muito mais do que você ser uma bênção para você mesmo. Terceiro lugar, ame seus objetivos quando você está pagando, quando você está ajudando. E terceiro lugar, quando está valendo a pena o esforço. Quando está valendo a pena. Os nossos objetivos têm que valer a pena. A Bíblia nos fala, eu vim buscar o que se havia perdido, disse o Senhor Jesus Cristo. E o Senhor Jesus, ele realiza toda a sua obra da cruz, ele ressuscita ao terceiro dia, e o Senhor Jesus, à destra do Pai, hoje ele viu que valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena. A Bíblia nos fala no texto de Isaías que o Senhor Deus, quando ele olha para o sacrifício de Cristo,
à vista dos olhos de Deus, a Bíblia nos fala que agradou a Deus, moê-lo, até uma expressão muito forte, mas o que quer dizer é que o Senhor Deus, ele olha para o filho e ele diz, valeu a pena todo o esforço. Meu amado, quando você tem um objetivo, quando eu tenho um objetivo, nós temos que alcançar esse objetivo, nós temos que realmente concretizar esse objetivo, e nós temos que um dia olhar para ele e dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Lamentavelmente, muitas e muitas vezes, nós vamos atrás de coisas nessa vida, nós nos empenhamos, nós nos dedicamos, nós gastamos dinheiro, nós gastamos esforço físico, nós gastamos suor, nós gastamos tempo, anos e vida. E tão triste é quando nós olhamos para trás e chegamos à conclusão, não valeu a pena. Sabe por que nós chegamos a essa conclusão? Nós chegamos a essa conclusão porque provavelmente Deus não estava nestes planos. Nós não realizamos a vontade de Deus nas nossas vidas, mas nós realizamos a nossa própria vontade. Porque quando a vontade de Deus é realizada nas nossas vidas, mesmo que hajam lágrimas, mesmo que haja luta, mesmo que haja prova, você vai olhar para trás e vai dizer, valeu a pena todo o esforço. Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu, como nós dissemos, todos os escárnios dos soldados romanos. Ele foi injustiçado. O povo disse, crucifica-o, crucifica-o. Ele teve muitas decepções, sim. Mas Jesus Cristo hoje, ele olha e ele diz, valeu a pena. Valeu a pena todo o esforço. Meu amado, eu sei que talvez seja até, e haja um abismo muito grande nesta comparação. Mas a exemplo daquilo que Cristo fez, todos os nossos objetivos, nós precisamos olhar para trás e dizer, valeu a pena. Valeu a pena ser uma esposa ajudadora, fiel, conselheira. Valeu a pena todo o esforço, mesmo que muitas vezes não reconhecido. Valeu a pena ser um marido fiel, um pastor do lar, um homem sábio, mesmo que muitas vezes não reconhecido. Valeu a pena, porque Deus foi glorificado. Valeu a pena ser um filho obediente a pai, mãe. Valeu a pena todo o esforço. Valeu a pena ser firme na igreja, valeu a pena ser fiel aos ministérios, mesmo que muitas vezes injustiçado e traído. Valeu a pena. Valeu a pena ter sido justo no trabalho. Alguns colegas fizeram falcatruas aqui e ali, mas eu mesmo ganhando bem menos que eles, eu colocava a cabeça no travesseiro e dormia. Valeu a pena esse esforço, porque Deus foi glorificado. Meu amado, nessa noite, se Cristo Jesus, se Deus não pode ser glorificado nos seus objetivos, não vai valer a pena. Portanto, eu termino o nosso devocional hoje à noite dizendo, ame seus objetivos. Ame mesmo, se empenhe, se dedique. Mas, se Deus não pode ser glorificado neles, eu não apenas digo não os ame, mas eu digo a você, os abandone. Troque os seus objetivos, substitua-os. Jesus nos deixou uma rica e preciosa lição. Devemos amar nossos objetivos quando nós podemos, com dedicação e alegria, pagar o preço do esforço. Quando nós podemos ajudar pessoas com esforço. E quando nós também olhamos para trás e falamos, valeu a pena o esforço. Quais têm sido os seus objetivos? Que esta época de isolamento e pandemia você possa olhar muito, muito para você mesmo e dizer, quais são os objetivos que eu estou indo atrás?
O que eu estou fazendo está dando honra, glória a Deus. Eu estou me aproximando do Senhor, eu estou edificando o meu lar, a minha família, o meu casamento está se fortalecendo. Estou alcançando almas para Cristo, o meu testemunho para a glória do Senhor está sendo visto. Meu amado, ame seus objetivos, desde que em cada um deles o Senhor Deus e o Senhor Jesus, eles estão sendo glorificados. Nesta noite, vimos, ame seus objetivos. Pai, obrigado por sua palavra. E me ajude, e ajude a todos os nossos irmãos que ouviram, assistiram, a realmente analisarem com sinceridade a sua vida e amarem seus objetivos. Acima de tudo, que em cada um deles o Senhor possa ser glorificado. Em nome do Senhor oramos. Amém. Obrigado por sua atenção. Amanhã, hoje é terça, amanhã às 20 horas, culto de oração. E conforme foi dito no domingo, amanhã nós vamos, agregado a um momento de oração, nós vamos, sabe o quê? Nós vamos ter só louvores especiais. Haverá surpresas para você aqui. E que Deus possa abençoar a sua vida e ser glorificado nesse nosso objetivo. Muitas pessoas aqui dando boa noite, aparecendo. Hoje o sistema funcionou. Obrigado por sua paciência ontem. E agora terminamos com a nossa divisa que diz: ora sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Até amanhã.